Olá, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo, que o Senhor venha te guardar e te proteger em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra que eu trago hoje, ela se encontra lá no livro de Marcos, uma palavra muito conhecida, a qual vai servir de muito para nós refletirmos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 18, diz assim: E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunho, não Deus desfraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aleluia. Nós vemos aqui a história do jovem rico. Jesus, quando vai passando, ele vê Jesus e fala: Bom mestre. E Jesus dá tipo uma pequena repreensão. Bom é Deus. Veja que Jesus, ele não quis se exaltar, porque ele sabia que ele estava num corpo de carne. Por isso que Jesus respondeu: Bom é Deus. Então você vê que Jesus entendeu que o corpo que ele estava tinha tendência para pecar. Por isso que ele fala: Bom é Deus. E Jesus começa a falar para ele. Fala, conhece os mandamentos? Não matará, não adulterará, não roubará, honrará pai e mãe. Interessante que este jovem, ele fala assim: Mestre, eu faço isso desde a minha mocidade. Querido, e Jesus fala para ele, como eu acabei de ler: Então vende tudo e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E o jovem rico não quis fazer. Uma pergunta que não quer calar. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas vão na igreja, ouvem a palavra, até se emociona, até chora, mas elas não querem largar aquilo que elas gostam para servir ao Senhor. Tá? Muitas não querem deixar aquilo que elas gostam tanto de fazer para servir a Deus, para obedecer ao Senhor. E eles estão como esse jovem. Conhece a palavra, tá? Ouvem a palavra, tá? Oram dentro da igreja, buscam a Deus, vão na igreja, mas a sua vida não tem uma mudança, não tem nada que venha mudar a maneira dela viver. Então, praticamente, o Evangelho, a palavra de Deus, não fez mudança na vida dela. Porque uma mudança, irmãos, ela vem de dentro para fora. A mudança, ela vem, ela é gerada quando nós nos arrependemos. Então, tem muitas pessoas que estão indo na igreja, elas não se arrependem. Elas vão na igreja por alguma obrigação ou porque se sente bem. Eu conheço pessoas assim, que todo domingo vai na igreja, mas a vida dele não muda. Continua fazendo as mesmas coisas que gosta. Continua fazendo as mesmas coisas que o ventre dele gosta. Então, eles acham que indo na igreja todo domingo e não havendo uma mudança de vida, acham que estão salvos. Acham que vão ganhar a salvação, que vão ganhar a vida eterna.
Então, querido, nós precisamos pensar na nossa vida. Se nós estamos obedecendo ao Senhor, então nós devemos andar como Ele andou. Pedro fala, sede santo, porque Ele é santo. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos não nos deixar envolver com as coisas deste mundo. Porque existe um espírito do engano, que muitas vezes está enganando as pessoas. Elas vão na igreja, mas ela não tem uma mudança de atitude, de falar, de conversar, de se relacionar. Não tem nada que mude ela. Então, há esse espírito de engano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos achar que nós estamos indo na igreja e não ter uma mudança de vida, nós estamos salvos. Não, irmãos. O Evangelho muda. O Evangelho transforma. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é você dizer não ao pecado. O Evangelho é você reconhecer a Jesus como teu único e suficiente Salvador. É a pessoa ter uma mudança de 180 graus. Estava por um caminho, mas ela viu que aquele caminho não é o certo. Então ela para ali naquele caminho e vai pelo caminho certo, porque larga é a porta que leva à destruição. Mas estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à salvação. Então, cuidado. Por isso que no Salmo 139, o salmista Davi ele fala, vê se há em mim algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno. Então você precisa analisar, nós precisamos estar analisando a nossa vida. Se você está pecando e não sente arrependimento, tenha muito cuidado, porque isso pode te levar a um lugar onde você nunca gostaria de ir. Então, cuidado, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, a minha vida tem agradado ao Senhor, Senhor, me livra desse espírito de engano, porque tem muitos irmãos. Eu acho que você deve conhecer pessoas que vão na igreja, mas ele não tem mudança de vida, não tem atitude de vida. Não há uma mudança radical dentro dela. Então, querido, nós precisamos ter cuidado. Cuidado para não cairmos em tentações. Porque o pecado, irmão, ele não dói. O pecado não dói. O pecado, ele gera o quê? Prazer. O pecado, ele gera gosto. Então, tenha muito cuidado. Precisamos estar sempre o quê? Sóbrios e vigilantes para não cairmos em tentação. Então, amados irmãos, tenha muito cuidado. A gente precisa estar sempre vigilante. Senhor, a minha vida realmente tem agradado ao Senhor? Será o que eu estou fazendo é o certo? Então nós precisamos estar revendo os nossos conceitos, os nossos valores, a nossa maneira de viver, de como nós estamos agindo diante das pessoas e como nós estamos agindo diante do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus santo, é um Deus a qual Ele está sempre pronto a nos ajudar. Basta nós realmente buscarmos a presença dEle, nós chegarmos diante dEle e falar, Senhor, nos ajuda, vê se há em mim algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno, me leva pelo caminho do bem. É isso que eu e você precisamos estar atentos para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do diabo. Amém, querido? Então, repense, veja como está a sua vida, veja como está a sua maneira de se relacionar com Deus. Se você está orando mais ou está orando pouco, se você está lendo a Bíblia, se você não está lendo a palavra. Então procure realmente estar buscando a presença do Senhor. Amém? Que o Senhor venha te abençoar. Se você gostou dessa mensagem e você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal, tá? Que o Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te proteger, que o Senhor venha restaurar a sua vida. Você que ficou comigo até agora, se você está fraco na fé, creia que Deus pode trazer uma restauração espiritual. Que
Que o Senhor venha te abençoar na entrada e no campo, desde agora e para sempre. Amém